Boa noite, pessoal. Seu Carlos, Célia, tô vendo que vocês já entraram aí. Boa noite, Rose. Rosane, boa noite também. Já tô colocando o link lá no grupo, tá? Do post do Irmã Dulce. Ah, tô vendo que a Angela colocou também. Ok. Vou conferir uma coisa aqui. Pronto, gente, ó, para quem não estava conseguindo entrar, eu já habilitei ali. Toda vez dá esse problema no Facebook, tava marcado só para amigos, agora tá com o público, tá? Então, vocês podem compartilhar o link aí. Uhum. O pessoal que estava com dificuldade para entrar pode tentar agora de novo. Boa noite, pessoal. Eliane, Deusanira, Neuza. Boa noite, gente. Estão sempre presentes aí na live. Estou gostando de ver. Esperar só mais um pouquinho, tá? Para o restante do pessoal chegar. Sim, E aí a gente começa. Ainda não deu 8 horas. não, bem tranquilo. Bom que dá pra todo mundo logar com calma, ninguém perde nenhum pedaço. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Jaqueline. Mais uma noite de palestra. Isso aí, Cléia. Vamos lá. Para quem não assistiu às outras palestras, tá? Estão todas aqui nesse mesmo Facebook do Fonseca de Palmelo, tá? Essa é a quarta palestra e a gente vai falar sobre esse tema que está aqui embaixo, ansiedade e processo de luto durante a pandemia, tá? A gente fez lives, outras 3 lives sobre temas variados, assim, mas principalmente ligados à área da saúde e a essa pandemia que a gente está passando, tá? Então, tem uma palestra atualizando sobre como está a nossa situação aqui no Distrito Federal e no Goiás, né, dando uma pincelada também, Uhum. sobre como está a situação com relação a esse vírus, né, Covid-19. A gente fez algumas lives também explicando como usar corretamente a máscara, como descartar. Então, quem tiver dúvida, já assiste, foi a nossa última live, tá? A gente também fez uma live ensinando sobre a diferença, né, do álcool em gel para o sabão. Então, a gente está vendo que teve um problema de abastecimento com relação ao álcool em gel, porque todo mundo achou que ele aqui era mais efetivo e todo mundo precisa correr para comprar álcool em gel, porque senão está desprotegido. E aí a gente viu na live que não é bem assim, né? Que tem como a gente se proteger de outras formas. Então, quem ainda tiver dúvida em relação a isso, né? A gente sabe que tem muitas fake news rolando por aí.
Então, assiste lá a nossa live, tá? Foi a segunda palestra. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. Vamos lá, pessoal. Ó, quem tiver dúvidas sobre esse tema, já pode começar a colocar nos comentários, tá? Que hoje a gente vai fazer mais um bate-papo que uma palestra. Então, se vocês tiverem dúvidas, já podem ir colocando aí, que durante a palestra a gente já vai comentando, já vai passando, tá? Então, eu vou fazendo assim, enquanto o pessoal vai terminando de entrar, de logar, vou me apresentar um pouco, e aí daqui a pouco eu dou introdução ao assunto propriamente dito, tá? Primeiramente, agradeço muito ao convite, parabenizo muito a sua iniciativa. Eu acho que a gente está no momento que a gente precisa de informações de qualidade, e as palestras que você tem tido, você trouxe, tem trago isso, informações, né, que realmente acrescentem a vida das pessoas nesse momento de pandemia, porque é muita informação, isso gera muita ansiedade, que é um dos aspectos que eu vou trazer aqui. Então, eu fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativa de uma futura profissional da saúde, né? Eu acho que tem muito a agregar para a gente nesse sentido. Então, meus parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite, tá? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou psicóloga Rafaela de Menezes Veloso. Eu sou psicóloga clínica, trabalho na área clínica já tem cerca de 8 anos já. Por mais que seja assim, diferente, eu estou me especializando em psicologia hospitalar, né? Eu trabalho na clínica, mas estou me especializando em psicologia hospitalar, porque pode ser que lá para frente possa ter uma certa migração, mas eu gosto de estudar tudo da psicologia. E nesse período de pandemia houveram muitas mudanças, e por mais que o trabalho da psicologia já fosse importante antes, eu acho que agora tem ficado mais importante ainda o nosso trabalho, e principalmente a questão que nós psicólogos sempre batíamos na tecla da questão de promoção e prevenção, né? Porque tratamento a gente já fazia, mas a gente sempre batia na tecla. Pessoas, vamos cuidar da saúde mental de vocês, vamos prevenir, vamos promover saúde, é melhor a gente cuidar antes de ficar doente. Então, essa pandemia veio mostrar muito disso agora, né? Então, eu gosto muito do que faço, sou extremamente apaixonada pela psicologia. Então, quando a Aimee me convidou, eu não hesitei, eu falei, vamos sim, vamos levar informação o máximo que a gente puder, aquilo que a gente puder agregar para as pessoas, estamos aqui para isso, tá? Então, espero poder... vou tentar ser breve. Eu falo muito, né? A Aimee que me conhece sabe. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para ajudar vocês. Não, imagina. Eu acho que esse assunto tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para discutir, porque ele é muito atual, realmente, né? E acho que a maioria das pessoas já passou por esse problema, assim, de ansiedade. Mesmo quem começou a trabalhar já há pouco tempo, né? Já voltou ao trabalho, ainda passa por essa pressão, né? No dia a dia. Então é um tema que realmente a gente precisa comentar bastante, precisa falar bastante para trazer mesmo essa importância de cuidar da saúde mental, principalmente nesses momentos de crise, assim, né? Que acaba mexendo com todo mundo. Uhum, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos tentar começar aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou definir para vocês o que é essa tal ansiedade, né, que a gente ouve falar tanto. A ansiedade, por mais que as pessoas coloquem muito como doença, primeiro, ela é um sentimento natural que acontece a todos os seres humanos diante de uma situação nova ou diante de alguma situação que possa me trazer medo. Então, todos nós, diante de algum momento da vida, em alguma situação, a gente vai sentir ansiedade. Então, o primeiro ponto, é natural que a gente sinta ansiedade. A ansiedade, ela só passa a ser um problema quando ela começa a atrapalhar a vida da gente, quando a gente começa a adoecer por causa da ansiedade. Então, quando eu começo a ter insônia, quando começa a ter taquicardia, sudorese, eu não consigo descansar, ou seja, começa a acontecer uma série de coisas porque eu estou ansioso demais.
aí é quando eu digo que a ansiedade ela começa a trabalhar. Nesse momento de pandemia, eu digo que é até natural que todos nós estejamos com um nível de ansiedade um pouco elevado. Por quê? Porque, primeiro, ninguém, na hora lá do Réveillon, Feliz Ano Novo, falou, desejo uma pandemia. Não, ninguém faz isso, né? Todo mundo falou, desejo coisas novas, coisas boas, e ninguém, eu acho que nem a pessoa mais pessimista imaginou que em 2020 nós passaremos por uma pandemia mundial. Então, natural que todos nós estejamos assustados com essa situação. A gente não tinha noção, a gente nunca nem sequer se preparou para uma situação parecida como essa. Então, é normal, né, essa ansiedade que a gente está sentindo, porque todo dia é uma informação diferente, todo dia a gente tem uma coisa diferente. Então, uma das coisas que eu queria deixar como dica para vocês, para ajudar com essa questão da ansiedade, presta atenção de onde você está pegando suas fontes de informação. Então, eu posso ter informação sim, mas informação de qualidade. Porque às vezes eu vou pegando um monte de informação e aquilo vai me deixando, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e aquilo vai te deixando desesperado. E não, a gente precisa ter informações de como se proteger, né? Eu no nível individual, eu no meu nível coletivo familiar, eu no meu nível coletivo como ser humano que faço parte de um estado e de um país. Então, eu preciso consumir esse tipo de informação, eu preciso consumir informação de cuidados com a saúde mental, ou seja, informações que venham a agregar o meu dia a dia. Dos números, Rafaela, às vezes é importante acompanhar? Depende, porque às vezes tem gente que quando começa a ver o quantitativo começa a ficar muito desesperada, porque, olha, gente, eu não vou mentir para vocês, no Brasil muita gente vai morrer e se as nossas políticas públicas continuarem como estão, né, eu não vou nem entrar nessa parte, porque você já dá outra palestra. Então, não se prenda em quantitativos. Então, quer consumir informação? Vamos consumir informação de qualidade para você poder saber como que você vai agir, como que você vai proceder para se ajudar e ajudar todas as pessoas que estão próximas a você. E se ajudando e ajudando as pessoas próximas a você, você pode ter certeza que isso, consequentemente, vai refletindo em toda uma coletividade. E é o ponto que eu sempre trago. Fazer a nossa parte nesse ponto da pandemia já conta muito, tá? Um outro ponto. Tentar viver uma rotina. Aí vai perguntar, Rafaela, não existe como viver uma rotina. E aí é um ponto que eu tenho que trazer para vocês. A gente tem que entender que a nossa rotina não é a mesma e não será nos próximos meses e, dependendo, nos próximos anos. Como assim? Porque a gente está muito naquela, eu quero voltar à minha vida de antes, eu quero voltar a fazer as minhas atividades como eu fazia antes. Gente, eu sinto dizer, eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo agora, mas não vai voltar a ser como antes agora. Não vai, tá? Pode xingar a Rafaela de Menezes lá no Instagram, tá? @psicóloga Rafaela Menezes, mas eu vou ser realista com vocês. Não vai voltar agora. A nova rotina agora a gente tem que ter cuidado com a higiene, a gente tem que manter o isolamento social, a gente tem que andar de máscara, essa é a nova rotina. Então, quanto mais cedo a gente lidar com a nova realidade, melhor a gente vai aprender a lidar com algumas questões. Então, assim, é a gente aprender novas formas de lazer, a gente aprender novas formas de dar vazão à ansiedade, a gente aprender novas formas de fazer exercício, é a gente aprender novos hobbies, é a gente aprender novas formas de comunicação com as pessoas. E eu acho que a gente pode aproveitar até para resgatar. Como assim? Quantas famílias não sabem brincar com seus filhos? Eu acho muito impressionante, sabe? Às vezes as pessoas têm aquela coisa assim que, gente, as pessoas não sabem sentar no chão e brincar de adedonha. Oi? Eu sou da geração do adedonha, do pique-pega, pique-esconde, bandeirinha e, né? Então vamos resgatar coisas assim, tá? Que quanto mais a gente for se adaptar à rotina atual, mais quando vier a nossa rotina de volta, melhor a gente vai saber abraçá-la quando ela voltar. Porque às vezes a gente nem valorizava, né? O que a gente podia fazer. Então, quando a gente puder voltar, a gente vai voltar com mais propriedade, tá? É por isso que aí a gente entra no outro ponto,
que é o luto durante essa pandemia. Eu digo até que a gente está vivendo um processo de luto coletivo da nossa rotina. Aí, como assim, Rafaela? Luto da nossa rotina? Porque o luto, gente, eu vou explicar para vocês. O luto, ele é toda perda significativa na vida do ser humano. Então, o luto, ele não é somente morte. O luto é toda perda significativa. Então, assim, isso inclui morte, porque alguém importante da minha vida morreu, então é uma perda significativa. Isso inclui a perca de um trabalho importante. Isso inclui, às vezes, uma pessoa muito importante foi embora. Por exemplo, às vezes eu tinha uma amiga de infância que convivia comigo, vivia comigo, e aí foi morar no exterior. Então, durante um tempo, eu vou sofrer com essa perca até eu me adaptar para aquilo. Aí, por que a gente está vivendo um luto da nossa rotina? Porque a gente perdeu a nossa rotina do nada, né? Até então, tipo, acho que foi dia 23 de março, né, que começaram os decretos aqui no Distrito Federal, e até então tava todo mundo. Eu estava indo para minha clínica atender, né? A Aimee com certeza estava indo para a faculdade, fazendo os cursos dela e etc. De repente veio um decreto, todo mundo em casa, todo mundo dentro de casa. Aí todo mundo, hã? Oh. É igual quando alguém morre, ninguém está preparado. Então a gente também está vivendo um luto da nossa rotina, né? Então é essa perda significativa. E ainda tem as outras pessoas que estão vivendo o luto por morte ou por pessoas que morreram devido ao Covid, ou por pessoas que morreram devido a outras questões, mas estão nesse período de pandemia e nós não podemos fazer a nossa despedida adequada, né? O que é essa despedida adequada? Né, velório, enterro, todo esse processo que a gente conhece como uma despedida desse processo de luto. E aí, nesse processo de luto, eu vou tentar ser um pouco didática para vocês. Existem 5 fases, mas eu já vou esclarecer para vocês. Primeiro, não é nessa ordem bonitinha, tá? Essa ordem bonitinha é só para ser didática, porque às vezes acontece tudo junto, misturado e embolado no mesmo dia. E outra, não acontece nessa forma didática, e é importante que vocês não fiquem se analisando, que às vezes a pessoa fica, eu tô na negação, eu tô na raiva. Não, só viva, tá? Porque aí uma hora vai passar. Então vamos lá. Primeira fase do luto é a negação, né? Eu vou comparar com a pandemia, que aí fica até interessante vocês entenderem. O que é a negação que a gente vive do luto? A negação é, muitas vezes, a gente não acreditar no que está acontecendo. Então, foi muito quando a gente começou a ver as notícias do Covid. Isso não é nada demais, gente. O H1N1 matou mais do que a Covid. Isso aí não representa, não. Daqui a pouco a gente já passou por isso. A gente vai passar esses dias de quarentena e daqui a pouco tá tudo bem. A gente já tá tudo certo. Ou seja, a negação é não encarar o problema de frente, né? E às vezes a negação do luto numa perca de uma pessoa é, por exemplo, alguém morreu e eu não quero ouvir informações sobre a notícia, eu não quero saber informações sobre, eu não quero ter acesso àquela informação. E tudo bem, às vezes a pessoa precisa viver aquele momento porque está doendo muito aquela informação e às vezes ela precisa de um pouco de espaço porque ela não consegue lidar com aquilo agora. E tudo bem, a gente precisa respeitar, tá? Esse é a negação. Um segundo que a gente tem é a raiva. E aí a raiva, ela pode se manifestar de diversas formas. Ou a gente pode ter raiva do nosso objeto de luto, ou seja, raiva da pessoa, tipo, por que você foi embora? Por que você me deixou aqui? Por que você tinha que morrer desse jeito? Né? A gente na quarentena. Por que eu tô de quarentena? Por que eu não posso sair de casa? Eu não aguento mais isso, eu não quero estar mais aqui, e etc. Ou às vezes a gente pode ter raiva da gente, né? Quando alguém morreu, do tipo, que raiva de mim, eu podia ter sido ser humano melhor. E isso acontece, essa raiva ela acontece. E quando que essa raiva a gente pode considerar patológica? Se eu começo a agredir as pessoas de forma desproporcional, entendeu? Porque, assim, se eu tô com raiva, eu começo a xingar os outros, a humilhar os outros, a bater nos outros, aí eu tenho uma raiva desproporcional, não pode. A terceira se chama barganha ou negociação, o nome é parecido. É como se eu tentasse barganhar com o meu psicológico, é tipo assim,
Se eu cumprir aqui a quarentena certinho, não sair, não me mexer, não me mover da minha cama, então talvez em 10 dias eu já consiga sair de casa. Talvez tudo já esteja certo. Não, isso é um não encarar a realidade. Você tem que entender que as coisas não vão fluir como você quer. Né? Na perca de uma pessoa. Ah, se eu enfiar minha cara no trabalho, eu não vou pensar mais que fulano morreu e eu vou esquecer que essa pessoa existiu na minha vida. Então, não é bem assim. A gente tem que viver a dor porque ela faz parte, tá? Um outro é a depressão barra tristeza. Então, tem uma hora que, mesmo depois passando por essas outras fases, tem uma hora que a depressão ou tristeza, ela bate muito forte, ela bate muito fundo. E é onde a pessoa chora bastante, é onde a pessoa sente aquela, sabe aquela dorzinha no peito, assim, chega a dar um aperto. Acontece, e é natural que isso aconteça. Até a gente chegar na última. Essa realmente pega a ordem, tá? É a última, que é a aceitação. Ou seja, a aceitação é quando a gente finalmente entendeu como as coisas aconteceram, processou a informação de como tudo aconteceu e aceitou o fato. Mas vocês lembram que eu falei que tudo não acontece nessa ordenzinha, né? Como eu disse, é só para ser didático. Às vezes eu tô triste e ao mesmo tempo eu tô barganhando e ao mesmo tempo eu não tô aceitando e ao mesmo tempo eu tô cuspindo raiva para todo mundo. E aí o que eu queria dizer do luto? Não se obriguem. Deixa eu viver. Quer chorar? Chora. Chora. Você perdeu algo importante. Foi alguém importante, uma situação importante, algo importante. Quer chorar? Chora. Ah, Rafael, eu não gosto de chorar, eu gosto de escrever sobre. Escreva. Eu gosto de ouvir músicas. Ouça músicas. Eu gosto de tocar uma música. Tocar uma música me faz lembrar melhor um pouco da situação. Não tem problema. A forma como você vai dar vazão à sua emoção é muito particular, mas não se prenda, tá? Aí, às vezes, algumas pessoas podem me perguntar, Rafaela, mas o luto, né, perder alguém, é indicativo de depressão? Não, não necessariamente. Nem sempre quem vive um processo de luto vai desenvolver uma depressão. Porque uma pessoa que às vezes entrou no luto e depois desenvolveu uma depressão, ela já tinha outros fatores interligados com aquilo ali, tá? E aí é como se o luto fosse somente a gota d'água, sabe, no copo, porque eu já estou respondendo, que eu acho que com certeza lá no meio vai ter uma pergunta dele, né? Que, ou seja, foi só a gota d'água, a perder alguém. A pessoa já vinha vivendo outros processos ao longo da vida, e aí aquele baque, aquela dor forte de perder uma pessoa, e é por isso que às vezes algumas pessoas são diagnosticadas erradamente com depressão. Às vezes a pessoa está vivendo um luto, está chorando porque perdeu alguém, e aí vai num psicólogo, às vezes vai no psiquiatra, depressão. Não necessariamente, às vezes a pessoa não está com depressão, ela está só vivendo, só não, essa palavra é muito feia, ela está vivendo o processo de luto dela. Então, assim, geralmente nossos psicólogos, o que a gente faz? A gente espera um tempinho, do tipo, não, peraí, tem 2 meses que essa pessoa perdeu alguém, vamos colocar um pé no freio, ainda é muito cedo para diagnosticar essa pessoa com depressão. De repente ela está passando o processo de luto dela, e aí depois que ela passar o processo de luto, aí pode ser que ela consiga superar todos esses sintomas que ela apresenta. Aí um outro ponto uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, Rafaela, qual é o tempo do luto considerado normal? Também depende, né? Se a gente for lá no berço da literatura, a literatura fala que o luto normal, eu nem gosto dessa palavra, mas vamos usar a literatura, né? O luto normal ele dura entre 1 ano a 2 anos, né? Um luto por uma perda significativa de 1 ano a 2 anos, e o luto patológico ele ultrapassa disso. Só que eu digo que se uma pessoa não se permitiu vivenciar o processo de luto, aquele luto dela vai durar muito mais tempo que isso. Entende? Então, se a pessoa se permite viver o processo de luto, chora, tem raiva, etc., até 1 ano, no máximo 2 anos, ela vai superar aquele processo. Agora, se a pessoa resiste, não, eu não estou sofrendo, a vida é isso mesmo, as pessoas morrem, a gente não tem que sofrer por ninguém, a gente tem que entender que isso aqui é uma passagem. Tudo bem, gente, eu entendo que isso aqui é uma passagem, mas isso não quer dizer que não vai doer. Vai doer quando alguém morrer, e tudo bem, acontece. Dói, chora, e
independente das nossas crenças, né, que nós que somos de religiões espíritas, nós acreditamos, né, na questão de outras vidas, mas se a gente for parar para pensar que a minha existência como Rafaela é única. Mesmo que eu retorne à Terra, eu retorno com outra pessoa. Mesmo que eu retorne e me chame Rafaela, não é a mesma Rafaela. Então, não tem como, a gente vai viver o luto pela Rafaela atual, né? Então, a gente tem que entender que não é simples assim. Não, a gente tem que entender que a morte é isso mesmo. Uma outra pergunta, às vezes as pessoas perguntam, Rafaela, e o que eu falo para uma pessoa que acabou de perder alguém? O que, que eu vou dizer? Sinceramente, não há nada a falar. Eu sei que isso que eu tô, o que, que você pode fazer? Você pode se disponibilizar. Como assim? Assim, olha, fulano de tal, se em algum momento você quiser conversar, né, se você quiser falar ou sobre isso ou qualquer outra pessoa, eu tô aqui, tá? Se você quiser, estou aqui presente. E se a pessoa quiser falar sobre o que ela perdeu, deixa eu falar. Mesmo que seja naquele sentimento de nostalgia, deixa, porque às vezes a pessoa fala sobre aquilo e às vezes aquele fato dela conseguir desabafar daquilo naquele momento, aquilo pode ser uma coisa que ajuda ela a processar e seguir a vida em frente, né? Então, assim, aquelas frases que a gente fala para a pessoa tá lá no meio do a vida é assim. Gente, isso não consola ninguém, tá? Então, é aquela coisa, se disponibiliza. Olha, qualquer coisa, se quiser, pode me ligar. E aí, às vezes, agora a gente não pode porque a gente está na quarentena, né? Mas, por exemplo, passar na casa da pessoa, vez ou outra, né? Ligar. E aí, quer conversar? Quando a gente puder voltar a sair, né? Quando a gente puder voltar a sair, quer tomar um café? Quer dar uma volta no parque? Isso são coisas que a gente vai ajudando a pessoa a sair do ambiente do luto e aí a gente vai ajudando. A pandemia nos atrapalha no superar o luto, por quê? Porque como a gente é obrigado a ficar dentro de casa, se eu perco alguém de dentro de casa, eu sou obrigada a conviver com o ambiente que eu perdi a pessoa, né? Então, às vezes, isso aperta um pouquinho, complica um pouquinho. Então, mas se disponibilize. Se uma pessoa perdeu alguém, o que você melhor pode fazer para essa pessoa é se disponibilizar, escutar de verdade, tá? Escutar mesmo, porque não adianta falar que vai escutar e, tipo assim, a pessoa tá falando e você tá lá no celular, porque isso não adianta de nada, a pessoa se sente pior ainda. Então, é escutar de verdade, se disponibilizar, tá junto, isso ajuda muito uma pessoa que está no processo de luto. E a gente entender que é um processo normal, a gente sofre mesmo, tá? A gente vive isso mesmo, e a gente não tem que se recriminar, se condenar e se obrigar a superar isso a qualquer custo. A gente tem que viver isso como um processo. Então, quem quiser fazer pergunta, estou aberta. Eu acho muito interessante essa questão que você falou, né, sobre o luto. E é muito importante a gente perceber que os lutos são diferentes, né, de uma pessoa para outra. Não é todo mundo que vai enfrentar da mesma forma, né? Igual você falou, cada pessoa, dentro daquelas fases didáticas que a gente estuda, às vezes vai passar por uma ou duas ao mesmo tempo e em tempos diferentes. Então, a gente que está passando por esse luto ou outra pessoa, acho que é importante a gente respeitar esse momento de luto, né? Igual você falou, se tiver que chorar, chora mesmo, deixa esvaziar, porque quando a gente prende muito isso, aquele sentimento fica ali remoendo e pode depois gerar algum problema, né? Quando a gente prende demais o nosso sentimento, a gente não dá espaço para refletir sobre aquilo. A gente não dá espaço para superar, né? Para abrir novas possibilidades para que a gente possa continuar seguindo a nossa vida depois. Então, se tiver alguém aí que está assistindo a live que passou por esse problema durante a pandemia, né? Que perdeu algum familiar ou alguma pessoa próxima, de certa forma, né? Um amigo, um parente um pouco mais distante, buscar formas de aproximar essas pessoas, porque como a Rafaela falou, a quarentena ela atrapalha um pouco, né, o nosso enfrentamento desse problema. Justamente porque a gente está muito separado, a gente não pode ir na casa da pessoa, ver como é que ela está, não pode chamar para ir para outros lugares que desprendam o pensamento dela, né, daquele momento, daquela pessoa. Então, a gente tem que buscar alternativas,
né, para a gente conseguir lidar com isso. Dentro da enfermagem, a gente vê muito, assim, que quando a gente está no meio de uma situação difícil, que a gente não tem o que falar, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer silêncio, é ficar ao lado da pessoa em silêncio, sabe? Se a gente tem alguém dentro de casa que passou por esse problema e está com dificuldades, né, de superar o luto, às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar do lado dela, se dispor, mas sem precisar falar nada, sabe? Estar lá de uma forma verdadeira, em silêncio, apenas acolhendo aquela pessoa naquele momento de dificuldade. Às vezes a gente não precisa falar nada para expressar o que a gente quer dizer, né? E com as pessoas que estão dentro da nossa casa, isso é um pouco mais fácil, porque, né, a gente ainda tem como trabalhar esse lado das expressões, de ficar do lado e tal. E as pessoas que estão longe da gente? Talvez fazer uma chamada de vídeo, que é uma coisa que está ficando mais na moda ainda agora, né? Que a gente está nesse momento de isolamento. Às vezes fazer uma chamada com aquela pessoa que a gente acha que não está tão bem, para distrair mesmo, sabe? A gente tem que buscar, assim, se aproximar das pessoas e não deixar elas muito isoladas, essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Ou mesmo aquelas que a gente está vendo, não, aquela pessoa está enfrentando bem. Tudo bem, mas a gente não sabe em que fase ela está, vamos dizer assim. A gente não sabe se ela, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a remoer aquilo, se ela realmente está tendo um enfrentamento saudável daquela questão. Então, é muito importante a gente se manter o mais próximo possível, mesmo dentro dessas dificuldades, dessas limitações que a gente tem, né? É muito importante a gente, como é que se diz? Manter a nossa rede socioafetiva, no nome bonito, assim, né? Conversar com nossos amigos, com pessoas que a gente costumava conversar. Essas lives que a gente faz durante a semana também, do Centro do Irmã Dulce, ajudam a gente a se aproximar, né? De estar todo mundo junto, de certa forma. Então, é importante a gente não se afastar das pessoas. É nesse momento que a gente vai precisar ainda mais ficar unido para que ninguém acabe se perdendo, né, no meio desse processo. E aí entra muito na primeira parte que a Rafaela falou sobre a ansiedade, né? Manter essa rede, manter as pessoas que a gente conhece próximo a nós, né, próximas a nós, ajuda a gente a reduzir a ansiedade também, porque ajuda a gente a manter um pouco da nossa rotina que a gente tinha antes. Tá todo mundo dentro de casa, a gente não pode sair para fazer as nossas atividades normalmente, mas a gente pode, de certa forma, continuar construindo uma rotina. Eu costumava acordar 7 horas para ir trabalhar e depois eu voltava meio-dia, ficava um pouco com a minha família, trabalhava, às vezes fazia um exercício. Se eu não fazia, agora eu vou ter tempo para fazer, mas é importante a gente continuar mantendo essa rotina dentro da nossa vida, porque ela ajuda a nossa cabeça a entender que as coisas ainda estão mais ou menos iguais, embora esteja bastante diferente do normal, né? Porque o ser humano não está acostumado com mudança, isso é algo genético até, então é muito difícil a gente se acostumar com a mudança, ainda mais brusca do jeito que ela está sendo, né? Então, estabelecer uma rotina é algo muito importante. Tinha outra coisa também que eu tinha lido enquanto eu estava pesquisando sobre o tema, que talvez possa ser interessante, assim. Algumas pessoas, às vezes, já até passaram por momentos de dificuldade, ou pelo luto mesmo, né? Já passaram por essa crise, uma mudança, assim, muito brusca, e aí é nesses momentos que a gente acaba desenvolvendo algumas estratégias para a gente lidar com a ansiedade, com o sentimento de tristeza. E esse é o momento de, às vezes, a gente resgatar esses hábitos que a gente criou. Igual a Rafaela falou, eu gosto de ouvir uma música, ou eu gosto de tocar um instrumento, ler um livro, assistir uma série. Esse é o momento da gente resgatar essas coisas, né, que fazem a gente se sentir melhor. Às vezes, a gente não consegue enxergar isso por causa, né, de toda essa ansiedade que está sendo gerada, por causa de todos esses problemas. Mas é importante a gente se manter centrado, sabe? Quando tudo isso passar, a gente vai precisar estar bem para voltar à nossa vida aos poucos. Então, vamos
tentar resgatar um pouco daquilo que a gente já conhece, que faz a gente bem, que consegue manter a gente mais centrado possível, né? E assim, também tem aquela questão, Aimee, quantos hábitos será que eu gostava e não foi se perdendo na rotina corrida, né? Ó, vou te dar um exemplo. Na minha época de adolescente, assim, não tem muito tempo, né? Mas assim, na minha época de adolescente, eu gostava muito de, na minha casa, ficar às tardes, noites, colocando vários CDs e ouvindo um atrás do outro. Era uma coisa que eu amava muito fazer, mas com a rotina, os anos, trabalho, faculdade, etc., isso perdeu. E é uma coisa que eu resgatei na quarentena e eu descobri o quanto que eu amo fazer isso. E eu sei que hoje existe as músicas em streaming, existe as músicas na internet, mas eu sou moda antiga, eu gosto de pegar o meu CDzinho, colocar lá no meu sonzinho e escutar o meu CD e pensar, caraca, eu tive que trabalhar horrores para comprar esse CD, trabalhei no show tal, vendi não sei o quê, sabe? São coisas simples assim, e que futuramente, depois que isso tudo acabar, eu posso manter, sabe? Eu não preciso deixar de fazer. É igual alguns exercícios que eu aprendi a fazer em casa. Se eu gosto de correr na rua, depois eu posso voltar a correr na rua. Mas um dia que está chovendo, eu posso fazer em casa, né? Brincar com a minha família, com os meus filhos. Você pode ter certeza que seus filhos vão ser eternamente gratos de terem aprendido coisas com os pais, do tipo, ai, nossa, eu lembro de tardes que eu passei com os meus pais, foram os melhores momentos da minha vida, e assim vai. Então, assim, são coisas que a gente volta a resgatar e que a gente vai descobrindo que é bom depois, né? E é aquele ponto que eu falei no início da nossa live. Quanto mais a gente aceitar que a gente tem que viver essa realidade do momento, melhor a gente vai passar por essa situação, né? E assim a gente vai vencendo. Sim, com certeza. E apesar disso, né, de ter várias coisas que a gente pode fazer agora, pode resgatar, ou coisas que a gente sempre quis fazer e não teve tempo, e agora a gente tem. Apesar disso, a gente lembrar que cada pessoa é diferente, né? Às vezes eu consigo fazer bastante coisa durante a quarentena, consigo aproveitar bem meu dia para estudar, para fazer curso, enfim, mas a outra pessoa às vezes não consegue, né? Então, e às vezes até a gente que consegue produzir, a gente tem às vezes o nosso momento, né? Não, hoje estou sentindo que não vai fluir aqui o negócio. Então, a gente prestar atenção também naquilo que a gente está sentindo. Poxa, eu senti que hoje eu acordei, mas eu não tô tão assim empolgada para fazer as coisas. Eu não tô mais me sentindo bem para produzir. Também não tem problema, né? Não precisa ser produtivo o tempo todo. A gente sabe que é um momento complicado. Igual a Rafaela falou, existem sentimentos mesmo que são normais de aparecer nessa situação, né? A ansiedade que a gente está sentindo não necessariamente é patológica, não necessariamente vai se tornar um problema assim que, ai meu Deus, eu vou precisar de um psiquiatra depois disso. Não necessariamente, né? Então, até me perdi no que eu tô falando. Então, vamos prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Algumas coisas são normais e a gente tende a ampliar demais, né? Então, prestar atenção naquilo que a gente está sentindo. Não, hoje eu acho que eu posso tentar uma coisa diferente. Tenta, por que não, né? Hoje eu senti que eu estou me sentindo um pouco mais para baixo. Não, tudo bem, não tem problema. Se você tem a possibilidade de ficar em casa e tentar construir uma rotina diferente para esse dia, também não tem problema, né? Faça isso também. Só não tente se cobrar demais por algo que às vezes naquele momento você ainda não está pronto para fazer. Sim, sim. Acho que só um último ponto que eu gostaria de levantar, que eu acabei lembrando dessa última fala que você trouxe, Aimee. Infelizmente, a gente está num momento que a gente vive algumas ditaduras, né? Entre muitas aspas, tá, gente? Algumas ditaduras. A gente tem a ditadura da felicidade, ou seja, a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, a gente tem que estar feliz 24 horas por dia. A gente tem a ditadura da produtividade, a gente tem que ser produtivo 24 horas por dia, até dormindo eu tenho que estar sonhando com alguma coisa para produzir. A gente tem a ditadura da beleza,
seja, eu tenho que estar bonita 24 horas por dia, ou seja, até na hora de dormir, eu tenho que estar embelezada, eu estou no meu momento de folga, eu tenho que estar embelezada. A gente tem a ditadura de estar bem o tempo inteiro, a gente tem a ditadura de que a gente vai estar grato o tempo inteiro, só que a gente esquece que nós somos seres humanos, e os seres humanos, eles não são feitos somente de sentimentos positivos. Então, tem dia que não, eu não vou estar produtiva, sabe? Tem dia que não, cara, não tô afim. E aí, pronto, isso também não quer dizer um problema. Tem dia que também tem a ditadura fitness, né? Você tem que estar se exercitando toda hora, você tem que estar comendo coisa certinha ali toda hora. E não, gente, nós temos que entender que a vida é isso. Uma hora eu vou ser fitness, no outro dia eu vou estar comendo pizza, hoje eu vou estar trabalhando até 10 horas da noite, no outro dia eu vou trabalhar, mas não tanto quanto no outro dia, tudo bem, e aí no outro dia eu tiro uma folga. Às vezes hoje eu vou amanhecer meio para baixo. Não vou estar tão feliz assim. Poxa, mas não aconteceu nada. Sim. E às vezes é assim. Às vezes não aconteceu nada, assim, que a gente pudesse considerar que está triste, mas eu amanheci sim, sim. Entenda, somos seres humanos. Os seres humanos têm diversas emoções, N emoções, mas a gente está preso a algumas ditaduras. Por isso que eu coloquei entre aspas, né? E por quê? Porque se você não está feliz, as pessoas te chamam de dramático. Ah, você é dramático, você tem que ser grato. Olha, às vezes por eu estar triste hoje não quer dizer que eu não seja grato por tudo aquilo que eu tenho na vida. Não, eu sou grata, mas infelizmente eu amanheci triste. O fato de eu estar triste não quer dizer que eu não seja grata por tudo aquilo que eu já conquistei na vida. Sou, mas amanheci triste. Aí agora, além de estar triste, eu vou ter que me sentir o pior ser humano do mundo porque agora eu também sou ingrata. Então, não. Né? É entender que nós oscilamos. O ser humano, ele não é isso aqui, gente. Ó, uma analogia até bem interessante. Na área da saúde, você deve saber. Isso aqui quer dizer que a pessoa morreu. Isso aqui, ó, são as emoções e quer dizer que a pessoa ainda está viva. Então, é a mesma coisa nos aparelhos, é a mesma coisa as emoções dos seres humanos. Quanto a isso aqui, ó, a pessoa está vivendo. Se é isso aqui, é o que a gente chama de anomia, ausência de emoção. Então, a pessoa já não tem mais emoção, se for isso aqui. Não, o ser humano é isso aqui. Então, se aceitem mesmo, tá? Tem dia que vocês vão estar bem, vão estar se sentindo lindas, maravilhosas. Tem dia que vocês vão estar se sentindo o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido, e assim, tudo bem, e é normal. Tem dia que vocês vão querer conquistar o universo. Tem dia que vocês vão querer só deitar na cama, dormir, colocar o Netflix e ver um filme, e tudo bem. Se aceitem como são, que é assim que a gente consegue começar a evoluir. Exatamente. Acho que só uma coisa que a gente tem que pontuar, assim, dentro disso. Algumas vezes a gente realmente precisa aceitar essas nossas emoções, né? Para que a gente não acabe gerando uma própria imagem nossa negativa dentro de nós mesmos, né? Mas a gente tem que prestar atenção em alguns comportamentos que às vezes a gente tem nesses momentos de tristeza que podem ser danosos para nós, né? Acho que muitas pessoas, quando estão se sentindo tristes ou, enfim, estão passando por um momento de dificuldade, acabam aderindo a alguns hábitos não muito bons, né? Alguns vícios, assim, por exemplo, bebida, começar a beber demais, ou eu tinha pensado em uma coisa, eu tô me perdendo bastante hoje. Algumas pessoas acabam ficando muito violentas quando estão nesses momentos assim de crise. Então, é importante a gente comer demais. Tem algumas pessoas que têm compulsão, né, por comer durante esses períodos assim de tristeza, de estresse. Então, por mais que a gente tenha assim que aceitar os nossos sentimentos, aquilo que a gente está passando, vejam, é aceitar para conseguir enfrentar. Não é simplesmente, eu estou muito triste, então eu vou continuar triste aqui, eu vou fazer o que eu quiser fazer, porque eu estou triste mesmo, e é isso. Não, é a gente reconhecer, não, eu estou me sentindo triste hoje,
Mas o que eu posso fazer para eu mudar essa situação? Ninguém gosta de se sentir triste. Por que eu vou me manter naquele estado, vou me manter naquela situação, me afundando ainda mais, né? Então, prestar atenção nesses hábitos ruins que a gente cria quando a gente está num momento de dificuldade, para tentar enfrentar, para tentar consertar o máximo que a gente conseguir. Isso que você disse me lembrou uma frase de Shakespeare. Às vezes eu não posso aceitar o que... muitas vezes eu não posso mudar o que eu sinto, mas eu posso mudar o que eu faço a respeito. Então eu não posso mudar minha tristeza, mas eu posso mudar o que eu faço com relação a ela. Eu não posso mudar a minha raiva, mas eu posso mudar o que eu faço com relação a ela. Né? E esse do aceitar como se é onde, como eu vou me conhecendo, eu vou sabendo como proceder. Né? Então, se eu estou com raiva, eu sei que certas coisas vai me deixar com mais raiva. Então, eu já vou evitar. Eu sei que certa coisa já não vai me fazer bem. Então, já não vou procurar. Então, é por isso que a gente fala. Mas aí, se a pessoa vê que, não, Rafaela, eu não estou conseguindo ter controle, realmente eu estou desenvolvendo adoecimentos psicológicos, eu estou caminhando para uma forma que eu não estou conseguindo lidar sozinho. Não precisa ter vergonha, é onde a gente pode procurar psicoterapia, tá? E corrigindo. Não é só quando você perdeu o controle. Qualquer momento você pode procurar psicoterapia, que a psicoterapia também é esse espaço para o autoconhecimento, né? Exercitar o autoconhecimento, que às vezes a gente deixa só para procurar quando está doente e não precisa. Às vezes pode ser aquela pessoa, será que eu queria me conhecer um pouco melhor? Pode fazer psicoterapia também. Não precisa esperar ter uma depressão ou um transtorno de ansiedade ou alguma coisa desse tipo para fazer psicoterapia. Não, às vezes a gente quer se conhecer melhor, quer entender, inclusive essas emoções que nós estamos conversando aqui, estamos falando, eu quero me compreender melhor dentro das minhas emoções, é onde a gente faz a psicoterapia, né, para poder se desenvolver, e na psicoterapia é o espaço onde vocês aprendem a fazer isso. É onde vocês aprendem do tipo, hoje é um dia que eu tô triste, o dia que eu tô triste é um dia que eu não gosto de conversar muito com as pessoas, eu gosto de fazer tal e tal coisa que me sinto mais confortável, e é onde você vai aprendendo a se respeitar, entre várias outras coisas que a psicoterapia pode trabalhar com você, né? E existe também a psicoterapia quando as pessoas desenvolveram adoecimento. Posso fazer psicoterapia também, Rafaela, para lidar com luto? Posso, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Do tipo, Rafaela, até que ponto o que eu estou vivendo é um luto e até que ponto o que eu estou vivendo é uma depressão, Rafaela? Para vocês que não são da área de saúde mental, às vezes é difícil mesmo diferenciar, né? Até que ponto o meu choro tem sido de tristeza e até que ponto o meu choro tem sido de uma depressão? Eu não estou sabendo diferenciar. Então pode procurar psicoterapia também. Ou do tipo, Rafaela, eu estou tentando, mas mesmo assim eu não estou conseguindo ali sozinho lidar com essa questão da pandemia, eu preciso compartilhar. Pode procurar também. Atualmente, os psicólogos, a grande maioria, está fazendo a modalidade de psicoterapia online. Tem alguns que fazem presencial? Tem. Mas eu, particularmente, eu tenho feito online, porque eu convivo com pessoas do grupo de risco. Então, eu faço online. Mas tem uns que fazem presencial. Permitam-se. Gente, eu acho que não dói, é bom, é legal, é interessante. E não esperem adoecer. Acho que se vocês forem pela via do autoconhecimento, vocês vão estar fazendo aquilo que eu falei lá no início da palestra. Promoção e prevenção. Isso tinha sido até uma pergunta que tinha sido feita bem no comecinho, né? Como a psicologia poderia ajudar nesse momento, né? Acho que foi muito importante a sua fala para o pessoal conhecer também o que é uma psicoterapia, porque muita gente acha que as pessoas só procuram a psicoterapia depois que elas já tiveram algum problema. E não necessariamente é assim, né? Você pode procurar em qualquer momento da sua vida, como você disse, se você quiser se conhecer melhor, lidar com algumas questões do dia a dia, que às vezes você não está sabendo lidar e precisa de um outro ponto de vista, né? Para começar a refletir, começar a mudar. Foi muito importante. Sim. Explicar para vocês o que eu falo para os meus pacientes, geralmente na primeira sessão. A psicoterapia é um espaço para vocês falarem sobre tudo aquilo que vocês tiverem vontade. Alegrias, tristezas, raivas, frustrações, sonhos, projetos, medos, angústias, tudo, tudo, tudo. E tudo vai ficar mantido dentro do sigilo profissional, ou seja, aquilo, seus segredos, o psicólogo não pode falar para ninguém,
tá? Só que aí às vezes, mas isso eu posso falar com amigos. Só que a grande diferença é eu não vou estar ali para te julgar, eu não vou estar ali para te apontar o dedo, eu não vou estar ali para falar, nossa, você fez isso na vida, não vou estar ali para fazer isso. Eu vou estar ali para ver através de um olhar profissional e aí juntos nós vamos começar a trabalhar possibilidades. Que às vezes o povo tem aquela coisa, né? O meu psicólogo me mandou. Eu sou muito desconfiada quando alguém me fala isso, porque a gente não manda ninguém fazer nada. A gente pensa junto com a pessoa. A gente fala assim, não, peraí, vamos refletir aqui juntos. Você tá me falando isso, entendeu? Agora, se a pessoa vai fazer ou não é com ela. Eu nunca mandei paciente meu, você vai fazer isso. Opa, eu não mando ninguém fazer nada. Então, assim, é um espaço para essa reflexão, né? E só existem duas situações que o psicólogo faz quebra de sigilo profissional. Uma, se o próprio paciente estiver correndo risco, né, de alguma maneira, como assim? Se eu percebo que existe uma possibilidade concreta de uma tentativa de suicídio, ou se o paciente está sendo ameaçado, agredido, etc., não tem como, né, gente? É a vida da pessoa, eu preciso quebrar, mas é só essa parte, o restante da vida dela não. Ou outra, se o próprio comportamento do paciente estiver colocando outra pessoa em risco, né? Agora, do resto, se você gosta de alguém ou não gosta, se você fez o que fez da sua vida, eu não estou nem aí, não estou ali para julgar, não sou juiz nem nada, quem julga é juiz, eu estou ali para te escutar e juntos vamos refletir. Então, procurem. Aí, Rafaela, mas eu fui uma vez, mas eu não gostei. Não gostei, fui uma vez. Troca, gente, troca. Quando a gente não gosta de um serviço, a gente não troca? Tipo, eu não gostei do ginecologista que eu fui. Eu troco. Gente, eu não tenho esse problema de trocar com profissional. Eu vou trocando. Hoje eu tenho alguns que me acompanham, que é neurologista por causa da enxaqueca, otorrino por causa do desvio de septo nasal, e eu só fico com quem eu confio. Se eu não confiar, eu troco. Até achar algum psicólogo do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem que se sentir à vontade para conversar com ele. Porque como que eu vou conversar com uma profissional que eu chego lá e não consigo falar? Não, troca. Porque às vezes é questão de abordagem. Eu acho que vocês devem ter percebido, por exemplo, eu sou psicóloga extremamente falante. E muitas vezes as outras colegas já não são tanto. Mas ok, né? E cada um tem um estilo diferente. Então tem gente que gosta do meu estilo, assim como já teve gente que não gostou do meu estilo. E assim vai. E aí vocês vão indo até você considerar aquele que você, não, esse aqui eu gostei do trabalho, vou continuar com esse e faço a sua psicoterapia. Perfeito. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou passar aqui para a Rafaela. Se não, a gente já vai encaminhando para finalizar a nossa live. Deu bastante tempo, já está aqui há quase 1 hora. Tô vendo que o pessoal está gostando da live. Que bom! Eu falo demais, daqui a pouco o povo vai embora. Essa psicóloga fala muito. Não, imagina. É um tema muito importante e a gente vai falando e vai surgindo mais temas, né? A gente vai lembrando, sim. Não, esse tema dá para falar mais isso, mais aquilo. Sim, sim. Pessoal, qualquer coisa, se não der tempo durante a live, eu não uso muito o Facebook, mas eu tenho um perfil do Instagram, tá? @psicologa.rafaelamenezes. Se tiver sobrado alguma dúvida, pode ir lá no meu Instagram, eu tiro a dúvida de vocês. Talvez eu demore um pouquinho para responder, tá? Porque eu tenho rede social só por causa do trabalho, porque eu particularmente não sou muito adepto. Mas eu respondo lá, tá? Se não der tempo da gente conversar aqui, fala assim, eu assisti sua live, fiquei com dúvida, pode ir lá me perguntar, é de graça, tá? As dúvidas eu não cobro, não. É esse aqui que tá aqui embaixo? Tentei colocar aqui rapidinho pro pessoal. @psicologa.rafaelamenezes, é no Instagram, tá, pessoal? Beleza, gente. Quem quiser acessar lá, direto ela posta vídeos também, tá? Falando sobre vários temas. Se não me engano, tem algumas lives no YouTube também, falando sobre alguns temas durante a quarentena. Sim, tem uma falando sobre estou comendo demais e agora, justamente na pandemia. Essa tá no YouTube, tá? Tem lá tem um post, pode entrar no meu Instagram, tem um post com um link direto lá da live no YouTube, que aí vocês podem ver que a gente teve um bate-papo falando sobre essa questão do pessoal que realmente está tendo dificuldade com a alimentação durante a pandemia. Então, a gente conversou, a última eu não pude participar, que eu tive crise de enxaqueca. Ixi. E aí vai. Acontece. Todo mundo sofrendo na pandemia. Acontece.
Então, pessoal, como não tem muitas dúvidas aqui, a gente vai encerrar então a nossa live de hoje, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Disseram que você é bastante sincera, Rafaela. Ah, sou mesmo. Bom, que bom que vocês gostaram, tá? A gente faz essas lives para vocês mesmo. Então, antes da gente encerrar, eu queria muito agradecer a Rafaela por ter aceitado o convite. Ela Eu que agradeço. Realmente um profissional, assim, muito competente no trabalho que ela faz e, obrigada. espero que surjam novas oportunidades também de você vir conversar com a gente. Eu que agradeço muito o convite, espero poder ter tirado dúvidas do pessoal. Quiser, né, outras oportunidades, estou aberta a novas possibilidades. E eu acho que ser profissional da área da saúde mental é isso. Quanto mais informações a gente puder espalhar, a gente espalha para tentar ajudar as pessoas dentro da medida do possível. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Excelente final de semana. E espero que possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada a vocês. Só uma coisinha. Dá uma moral, segue no Instagram. Tá aqui embaixo, hein, gente? Para não falar que a gente não postou aqui. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, de verdade, e pelos elogios que o pessoal tá colocando no chat, tá? Se quiserem, compartilha depois, essa live vai ficar salva aqui, tá? E aí vocês podem compartilhar com o pessoal, se vocês acharam mesmo esse tema relevante, que precisa levar até uma pessoa específica que está passando por uma dificuldade, podem compartilhar e fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, boa noite, então, e até semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite.